Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as questões de 10 a 14 do segundo caderno, com foco em História e Artes. Para a História, a gente vai falar sobre globalização. E para a Arte, teatro de rua. A gente percebe que os cadernos são todos interdisciplinares, né? E esse também, né? As questões são interdisciplinares. Mas é bom para a gente ir aguçando o nosso entendimento, a nossa percepção. Então, vai ser muito bom abordar esses temas com vocês. E é isso, gente. Então, vamos falar sobre globalização. Globalização começou muito antes do que a gente imagina, né? As grandes navegações, as pessoas saíam de navio, assim, e ficavam meses em alto mar para chegar lá nas Índias, para comprar as especiarias. E assim eles começavam a fazer comércio, levar produtos, trazer produtos, e de um país para outro, descobrindo novos países, né? Então, assim, começou a globalização. Não tinha esse nome naquele tempo, mas já era o comércio internacional, comércio entre países, não é? Hoje a gente vê a globalização de uma forma um pouco diferente, né? Ela tem outros nuances. Hoje os transportes são de vários tipos. A gente tem hoje o comércio é feito, transportado, aliás, por meio de navios, aviões, trens, né? Então, assim, o comércio entre os países ficou estreito. E a forma de fazer comércio também ficou muito estreita. Hoje a pessoa faz comércio pela internet, né? Uns toquezinhos ali no celular, você já está comprando, você já está vendendo. Então, assim, essa questão, o forte mesmo da globalização, se a gente for parar para pensar, é o comércio. E as informações. As informações chegam ao mesmo tempo. Aconteceu lá, eu estou sabendo aqui, né? A gente tem um exemplo, quando o avião derrubou as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, e foi um choque pra gente. Naquela época a gente falou, nossa, quem tinha internet ainda não era muito comum, todo mundo ficava vendo aquele acontecimento, as notícias aconteciam ao mesmo tempo, a gente ficava sabendo o que se passava lá, a forma como eles estavam fazendo as buscas das pessoas, né? Quando o prédio caiu, o segundo prédio caiu, a gente viu ao mesmo tempo caindo. Estavam filmando e o prédio caiu. E a gente assistindo. Do outro lado do mundo, as pessoas estavam assistindo aquilo. Então a informação, ela é imediata. Se no ano que aconteceu isso, se eu não me engano foi 2001, se aquilo a gente assistiu daquele jeito, imagine hoje, 2020, como que a informação é relâmpago. Então, assim, o comércio está interligado, as informações interligadas, não existe mais fronteiras. A gente percebe muito isso, essa questão da fronteira, a doença mesmo, do vírus, o Covid-19. Começou lá na China e hoje se espalhou pelo mundo todo, está aqui no Valparaíso. Pessoas com Covid-19 e o risco de contaminação muito grande. Então, assim, não tem mais fronteiras, né? Essa questão de, não ultrapasse o meu espaço, que eu não ultrapasso o seu espaço, não existe mais isso. Então, é até uma preocupação hoje, né? Porque essa falta de fronteiras, e a gente fica pensando como é que o Covid chegou em tantos lugares. Ele foi pela internet? Não, gente. Foi uma contaminação de pessoas para pessoas. Porque as pessoas viajam muito. Hoje as pessoas estão aqui
pega um avião ali, vai para o outro lado do país, daqui a pouco já está de volta, já está em outro lugar. E assim ela vai levando o vírus e o que for, né? Então, assim, não é só as informações, não é só o comércio que está interligado. As pessoas também, elas conhecem outros países, vão para outros países, para outros lugares com mais facilidades, não é? Atualmente, o comércio, que a gente percebe que é o forte mesmo da globalização, né? Essa questão do comércio, você pode observar que a facilidade para se comprar, para se vender, é incrível. É incrível. Você quer vender um produto, você coloca ali o anúncio na internet, rapidinho você consegue vender ele. Você quer comprar, seja lá de onde for, você vende para onde for, qualquer lugar do mundo, e você compra de qualquer lugar do mundo também. Então, assim, para a gente ter essa noção de globalização, essa coisa sem fronteira, essa interligação entre lugares, entre pessoas, não é? Mas a gente vai questionar mais sobre essa questão de globalização. Pontos positivos, pontos negativos, e ela é para todos também? Vamos lá para a questão 10. Na charge, vocês podem observar que tem dois personagens. E antes tem um questionamento ali, globalização. Você é contra ou a favor? E um dos personagens é o elenco lá de Madagascar e o outro, o John, dos Estados Unidos. O elenco, ele diz assim, globalização é tudo que o planeta pensa, compra, vê e escuta, mas dos países ricos. Então quer dizer que ele diz assim, então quer dizer que essa interligação, essa comunicação, esse comércio, mas dos países ricos para os países ricos. Esse é o pensamento do elenco. Aí o John fala assim, não, globalização para mim é uma aldeia global, onde todas as pessoas estão interligadas, conectadas, une as pessoas, une os países. É muito bom, é excelente. Então a gente viu aí opiniões contrárias, diversas, a respeito da globalização. Para a gente entender um pouquinho o pensamento do elenco, a gente precisa saber como é que é a realidade lá de Madagascar. Como que é que o povo vive lá em Madagascar? Por que é que ele tem esse pensamento tão negativo com relação à globalização? Gente, Madagascar é um dos países mais pobres da África. Lá eles vivem da pesca, da agricultura, eles fabricam a própria roupa. Inclusive, a fonte de comércio deles é essa fabricação de roupas, mas tudo de uma forma muito artesanal, muito simples, não tem indústrias. O comércio não é, ai, que comércio, que tem produtos de todos os lugares, não. São geralmente fabricações e produtos artesanais, né? Fabricados pelo próprio povo mesmo. O índice de analfabetismo é gigantesco. A mortalidade infantil, a taxa é altíssima. A perspectiva de vida, puxa vida, será que eu chego aos 40 anos? Será que eu chego aos 30 anos? É muito baixa a perspectiva de vida, devido à pobreza. Acesso à internet, ixi, que isso? Nem sei o que é isso. Uma TV, às vezes, TV, rádio, é tudo muito difícil. Então, eles vivem, uma população que vive meio que isolada do mundo. Então, essa questão da globalização, do acesso à informação, do comércio relâmpago, para eles isso é
sem sentido. Lá, o forte da agricultura deles é a baunilha, que é extraída de uma orquídea. Apesar do preço alto da baunilha no mundo todo, eles ganham tipo $1 por semana. É muito pouco. Mais de 70% da população de Madagascar está abaixo da linha de pobreza. Então, pensar em globalização para um país como esse é complicado, é difícil. E não só Madagascar, tá? Tem muitos países que estão abaixo da linha de pobreza, que são subdesenvolvidos. Subdesenvolvido significa que não tem quase industrialização, comércio muito fraco, e essas taxas de mortalidade, de perspectiva de vida são muito baixíssimos. Então, esses são os países subdesenvolvidos. Eles são chamados países vulneráveis econômicos, que eles não têm uma economia forte que dá para enfrentar uma crise, uma situação complicada. Então, assim, a gente vê a diferença. O John vive em um dos países mais ricos do mundo, Estados Unidos, que começou essa questão do comércio internacional da atualidade, né, de forma intensa, que hoje briga por espaço com a China, entre os dois países com comércio externo mais intenso, né, eles são competidores. Então o John, e acredito que todas as pessoas que moram em volta dele, em sua grande maioria, têm acesso à internet, à informação. E a globalização é bom demais, porque dá acesso a tudo que acontece no mundo em tempo real, né? Eu posso comprar qualquer coisa de qualquer lugar, eu posso vender qualquer coisa para qualquer lugar. Então, para o John, a globalização é maravilhosa. E para nós? E aqui no Valparaíso? Como que é a globalização, hein? Até que ponto ela é legal pra gente, ela é real pra gente? Eis a questão, né? Questão 11. Como o processo de globalização é visto em relação à economia? A gente acabou de falar ali questão de Madagascar, Estados Unidos, essa questão econômica, de poder econômico, né? E a gente sabe que o forte da globalização é o comércio e a informação. É a forma como a informação chega rapidinho ali, e o acesso, né, a essa informação, e o comércio que é interligado nos países, em todo lugar. Então, a gente vê a globalização, ela tem a ver com a economia. Como que ela tem a ver com a economia? Né? Eu acredito, isso é o meu pensamento, tá? Você também tem o seu pensamento, que para a pessoa que está abaixo da linha de pobreza, a pessoa que está desempregado ou que trabalha, mas que ganha um salário muito baixo, essa globalização é quase um sonho, uma coisa que eu vejo, mas não tenho acesso. Está fora do alcance das minhas mãos. Eu olho ali, às vezes tem até um celular, olha aqueles produtos ali, vai passando aqueles produtos que estão sempre com propagandas em tudo que a gente abre no celular. E às vezes a gente sonha em comprar determinadas coisas, mas espera aí, a minha prioridade é moradia, é alimentação, é saúde, é educação. Então, essa questão econômica afeta, sim, o nosso acesso e a nossa interligação nesse mundo globalizado. Eu acredito que quem tem maior poder aquisitivo vive essa globalização intensamente, pode viajar de avião, conhecer outros países, enquanto aqueles que ganham menos ou têm uma vida pobre ou está abaixo da linha de pobreza, ou nem tanto às vezes, tem um salário e tudo, mas
só para o básico mesmo, está sustentando ali o seu básico, que é bancando a sua moradia, alimentação, estudo para os filhos de forma regular e uma saúde também de básica para mínima. Não dá para pensar em viajar para outro país, ficar comprando um monte de produtos pela internet e às vezes até para ter um cartão de crédito para ter acesso a essas compras, fica complicado, né? Então, assim, a globalização é relativa e essa questão econômica, ela influencia mesmo. Ela é o ponto forte da globalização, se a gente for olhar bem, né? Mas você tem sua opinião, o que você pensa a respeito disso? É isso aí que você vai colocar na questão 11. Você pensa que a economia vai afetar ou não? Ou tá bom assim? Ah, eu pego acesso ali à internet, quando tem acesso, né? Acesso ali à internet, canto as músicas legais que todo mundo canta no mundo todo, danço umas dancinhas legais que todo mundo dança no mundo todo, compra ali uns falsificados na feira, made in não sei da onde, e tá bom assim. Vamos lá, o que você acha, né? Questão 12. A etiqueta de uma camisa comercializada em uma das lojas da cidade traz a seguinte informação: Made in China. O fato da camisa ter sido fabricada no país chinês, com matéria-prima produzida na Índia, e ser comprada por um cidadão valparaícense pode ser um exemplo de globalização? Explique. Ei, misturou tudo, hein? Nossa, China, Índia, um cidadão aqui que pode ter sido até o meu colega, eu mesmo, comprando esse produto aqui nas lojas do Valparaíso, aqui do Céu Azul. E isso é globalização? Né? Lembra que eu falei lá dos africanos? Que não é geral, gente, todos os africanos, todo o continente africano, mas muitas aldeias, e uma grande maioria de aldeias africanas, eles caçam, pescam, produzem o próprio alimento, produzem a própria roupa, e eles não têm acesso nem a um comércio com variedades de produtos, até mesmo da própria região. Então, a questão de globalização ali fica muito difícil, né? É negada mesmo. E essa questão aqui que nós vimos, dessa camisa que rodou o mundo, então, e aí, o que você responde? Acho que ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil para a gente entender o que é globalização e até que ponto que ela chega até nós. Questão 13. Na sua opinião, as transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas ocorreram da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Explique. Ixi, a gente vem martelando isso aqui, né? Países desenvolvidos são aqueles países que têm a industrialização bem formada, comércio bem agilizado, que tem relações externas, que vende produtos, compra produtos, que fabricam muita coisa, né, produz muita coisa. Então, os países desenvolvidos são esses que estão no topo da comercialização nesse sistema globalizado. Os países subdesenvolvidos são aqueles que produzem só subsistência. Só aqueles que sobrevivem mesmo. Não, o acesso de compra e de venda é quase nenhum, né? E a gente tem também os países em desenvolvimento. O Brasil até ele se encaixa aí em desenvolvimento, porque ele faz uma coisa. A gente tem regiões do nosso país que é precária,
que é difícil o acesso também, é difícil a questão de produção, de venda, de compra, mas a gente tem regiões do Brasil que tá top mesmo. O nosso país, ele tem uma dimensão continental, então tem várias características. Então, o nosso país está em desenvolvimento. A gente não pode dizer que é subdesenvolvido, mas também a gente não pode dizer assim, o país desenvolvido, nós somos top de linha. Não, ainda não, mas a gente pode chegar lá, né? Vamos lá para a questão 14. Essa aí é de arte, né? A gente ainda está dentro dessa questão da globalização, não é? Que a gente tem acesso hoje, se você faz um simples teatrinho ali em casa, vira uma live, vira um videozinho do YouTube e é passado adiante, ainda mais esse tempo que a gente tem que ficar dentro de casa, né? Mas a questão 14 vai falar sobre a questão do teatro de rua, né? Que a gente vai entrar dentro de várias nuances sobre essa questão do teatro de rua, né? Vamos ler a questão? O teatro de rua leva a arte e cultura até o povo. Muitas vezes levanta reflexões sobre as comunidades, seus hábitos e costumes. Outras apenas leva alegria e pausa para a sociedade cada vez mais acelerada e ocupada. Se você pudesse construir um monólogo teatral para apresentar no seu bairro, qual seria a temática? Escreva um texto imaginando que este seja interpretado dentro de uma feira ou um espaço de vivência comum em seu bairro. Só para a gente ter ideia do que é um teatro de rua, quando eu era criança, a gente ia na feira, ou então às vezes a gente ia no centro da cidade assim, e tinha o Homem da Cobra. Não sei se vocês já ouviram falar do Homem da Cobra. Aí ele ficava, sempre tinha uma rodinha lá em volta lá, e eu não sei, olha, minha mãe ela falava assim, não, 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 não. Mas eu sempre tinha curiosidade para saber o que o Homem da Cobra falava. E tanto é que quando a gente fala demais, você fala mais do que o Homem da Cobra, não é? Então assim, já virou até um ditado popular. É uma arte de rua, né? Tem gente que se caracteriza e faz os malabarismos e faz coisas para alegrar o povo, só para entreter ali mesmo, né? Ou passa algum recado político sobre o que está acontecendo com a comunidade. Então, assim, são várias temáticas que dá para se trabalhar no teatro de rua. Só para alegrar, ou é uma coisa cultural ali, igual o Homem da Cobra, né? Ou você quer passar um recado ali sobre o que está acontecendo com a sua comunidade. E até a gente tem um texto mais acima, né? Eu acho que um dos primeiros textos que fala sobre o hip hop. O hip hop, muitas vezes, ele é praticado na rua. Black dance, ele é praticado ali na rua. As músicas, os raps, né? Às vezes cantado na rua. Isso faz parte dessa cultura popular, dessa cultura de rua. E aqui no Valparaíso tem muito isso. Muito. O hip hop é muito forte aqui no Valparaíso, né? O grafite faz parte da cultura hip hop. E a gente conhece aí grafiteiros excelentes, excelentes mesmo, que eles mostram a questão social, o que acontece no Valparaíso, que precisa ser chamada a atenção. Então, uma gama de coisas que a gente pode fazer. E aqui, né, tá pedindo pra gente, para que vocês escrevam um texto, um monólogo, gente. Monólogo é o que eu tô fazendo aqui agora, né? Queria estar falando com vocês, obtendo respostas, mas eu estou falando sozinha, um monólogo.
Ou então faça um videozinho sobre faz uma caracterização, coloca umas perucas, coloca umas máscaras, alguma coisa. Você pode até gravar um videozinho, depois mostra pra gente lá, quando nós voltarmos. E de repente, né, você quer fazer tirar fotos da sua apresentação, das suas caracterizações, pra gente fazer uma exposição. Então, são muitas ideias. Escreva o que está que tá aí no seu coração. Faça desse monólogo, desse seu teatro de rua dentro de casa, a sua forma de expressão, de expressar o seu sentimento, de expressar a sua angústia, ou a sua alegria, a sua maneira de ser. Então, dá para fazer muita coisa aí, tá? E acredito que vão sair trabalhos maravilhosos, né? E gente, meu abraço. A gente fica para a próxima. Daqui a pouco eu tô chegando aí com a explicação do terceiro caderno. Mas é um carinho imenso poder estar com vocês mesmo à distância, mesmo que seja em um monólogo.